Fala aí, Dev Pro, tudo bom? Hoje eu vou te explicar o que é o Flask. O Flask nada mais é do que um micro framework web. Como você já deve entender dos outros episódios que eu já fiz, eu gosto de ir na etimologia das palavras para entender qual problema a ferramenta resolve. Então, indo na etimologia, framework é uma palavra inglesa que quer dizer uma sequência de passos que você deve seguir para resolver um problema. Mas qual o problema é esse? Lá da palavra vem framework web, ou seja, você vai ter uma sequência de etapas para resolver o problema de construções de aplicações para internet. Só que aí vem, por último, e não menos importante, a palavra micro, que quer dizer pouco. Ou seja, o framework Flask ele vai resolver apenas um subconjunto limitado dos problemas clássicos na construção de aplicações web. Uma das razões interessantes para esse framework resolver apenas alguns problemas é que, na realidade, ele foi criado inicialmente como uma brincadeira de 1º de abril. Basicamente, existiam vários frameworks web que estavam se propondo a serem construídos em apenas um arquivo. E o seu autor decidiu então escrever o Flask como uma piada de 1º de abril. Só que, para sua surpresa, a galera começou a utilizar a ferramenta. E assim, basicamente, foi a pré-história da criação do Flask. Agora, quais são esses problemas mínimos que o Flask resolve? Basicamente são 4. O primeiro deles, ele vai abstrair o protocolo HTTP. Basicamente, toda vez que você vai ali no seu navegador e digita o endereço de um website, você está mandando o que se chama de uma requisição web. Basicamente, é uma requisição do protocolo HTTP. Isso nada mais é do que um arquivo de texto com um formato específico definido na especificação desse protocolo. Ao receber esse arquivo, então, o servidor deve produzir um outro arquivo, que é o arquivo de resposta. Então, a esse arquivo se dá o nome de HTTP Response, no inglês, ou resposta HTTP. O formato, inclusive, ele é muito parecido com o arquivo de requisição, onde você vai enviar as informações de forma que o navegador consiga processar essas informações e mostrar os elementos na tela para você. Então, o que o Flask vai fazer? Ele vai conseguir decodificar esse arquivo de texto e traduzir em objetos Python de alto nível. De forma que, inicialmente, você nem precisa saber que o protocolo HTTP existe. Simplesmente você aprende a interagir com os objetos fornecidos pelo Flask e você vai conseguir construir a sua aplicação. Um outro problema que ele vai resolver, que é o segundo, vai ser o problema de roteamento. Quando você acessa um site e potencialmente clica em algum link, você vai ver que o endereço muda. Normalmente, ele coloca uma barra logo depois do domínio. Um domínio, por exemplo, seria www.python.pro.br. Esse é o domínio que você acessa inicialmente. Mas se você clicar na aba do site, lá em módulos, você vai ver que ele vai acessar no endereço /módulos logo depois do domínio. O que o framework Flask vai fazer é conseguir mapear este caminho, ou do inglês path, para uma função em Python, para você conseguir escrever a sua resposta HTTP. Então, o segundo problema que o Flask resolve é justamente fazer este mapeamento, que normalmente nós chamamos em aplicações web de roteamento. O terceiro problema que o Flask vem resolver é te dar um formato de organização para quando a sua app precisar crescer em tamanho. Se você for escrever uma app de médio e grande complexidade, você precisa separar esta app em componentes específicos e isolados. Basicamente, o que o Flask te dá é uma arquitetura para você conseguir atingir este objetivo. Esses componentes em Flask são chamados de blueprints. Essa é uma palavra em inglês que basicamente vem de arquitetura. Não sei se você já viu aqueles filmes americanos, quando em geral alguém vai fazer um assalto a banco e eles abrem aquela planta do banco que em geral é feita em azul. Justamente a palavra blue, azul do inglês, e print de impressão, ou seja, uma impressão azul da planta do prédio. Então, basicamente, ele está fazendo essa analogia porque ele vai te fornecer uma planta genérica na qual você vai construir os componentes da sua aplicação, mantendo os mesmos isolados para facilitar a manutenção da sua aplicação web.
E o quarto e último problema que o Flask vem resolver, ele traz um framework de templates, que é o Jinja 2, que na realidade é até opcional. Você poderia até desconsiderar que ele não pertence ao Flask. Esse sistema de template, em geral, é utilizado em aplicações web para construir e facilitar a produção de arquivos HTML. Os arquivos HTML são basicamente arquivos em um formato que o seu navegador consegue entender, processar e montar as telas que você vê todos os dias na internet. Então esses são os 4 grandes problemas que o Flask busca resolver. Mas, normalmente, em uma aplicação web, existe uma diversidade de outros problemas, como, por exemplo, o acesso a banco. E aí, o framework não vai resolver estes problemas. E por que ele não resolve? Porque é justamente o fato de ele não resolver todos os problemas que traz a maior vantagem do framework Flask, que é a sua flexibilidade. Como ele não toma conta de nenhum outro problema, você ganha aí uma grande flexibilidade se você tiver que utilizar soluções heterodoxas para resolver algum tipo de problema. Como, por exemplo, os bancos SQL são muito comuns para se armazenar dados, mas atualmente nós temos vários bancos de dados chamados NoSQL, como MongoDB, Cassandra, Firebase. Então, quando você tem que acessar uma base dessas, potencialmente você vai ter que usar uma biblioteca de acesso distinta. Como o framework Flask não fez nenhuma escolha sobre isso, não tem problema nenhum você inserir qualquer biblioteca de acesso a banco de dados que você quiser. O framework também não vai resolver, por exemplo, o problema de validação de dados e formulários web. Então, basicamente, se você quiser solucionar esse problema de validação de dados e produção de formulários, você vai ter que buscar alguma outra solução, como, por exemplo, o WT Forms. Um outro ponto onde o Flask se destaca também é se você precisa fazer uma aplicação simples. Para fazer um simples Hello World na tela, só imprimir ali o texto Olá Mundo, vai ser muito simples você utilizar o Flask. Ele vai ser muito leve para isso. Ou até se você quiser construir uma API que não vai ser muito grande e vai ser super simples, você vai ter um framework que é extremamente leve para você poder construir aquela API. Agora, como tudo na vida, nem tudo são flores. Não existe a solução certa para todos os problemas. Então, quais são as 2 grandes desvantagens do Flask? A primeira delas, na realidade, está conectada com a grande vantagem do Flask. Como você não tem todos os problemas resolvidos, a cada novo problema que aparecer, você vai ter que pesquisar pela solução que mais vai se adequar ao seu problema. Então, no fim do dia, você tem que contar com a sua experiência em montar este quebra-cabeça, o que me leva ao segundo problema. Normalmente, para quem é iniciante, é desafiador você procurar bibliotecas que vão atender o seu problema. Como é que você sabe que aquela é a melhor biblioteca para aquele problema específico? E aí, outra questão é o seguinte: como todos esses pequenos pedaços que resolvem parte do seu problema foram feitos especificamente, cada um para o seu problema, sem levar em conta nenhum outro componente, potencialmente você tem mais trabalho de configuração e também para fazer com que eles funcionem em conjunto. Por conta disso, eu não acho o Flask um ambiente amistoso para programadores iniciantes. E é por isso que eu costumo recomendar um framework full stack, como por exemplo o Django em Python, para quando você está iniciando. Mas o que interessa é você saber qual é o problema que o Flask funciona e quando você precisar de flexibilidade, você vai poder contar com ele. Então, se você está começando agora, fique simplesmente no seu subconsciente que quando você precisar de um problema que vai ser um pouco mais heterodoxo, o Flask vai ser uma excelente opção. E aí, você curtiu saber para que serve o Flask e qual problema ele resolve? Se você curtiu, dê um like aqui no canal e se inscreva, porque eu estou postando toda semana conteúdo de qualidade sobre carreira de tecnologia, programação, Python e web. E se você está querendo aprender Python, eu criei um curso gratuito chamado Python Buds. O link está aqui na descrição. Lá você vai encontrar um curso básico de Python procedural e orientado a objetos para dar os primeiros passos na sua carreira de tecnologia. Então é isso que eu tinha para te falar hoje. Grande abraço e até o próximo vídeo.